Olá, gurizada! Sejam bem-vindos ao canal de resolução de exercícios de várias disciplinas de cursos de engenharia. Hoje vou resolver e explicar o exemplo 2.1 da página 7 do capítulo 2 do livro de estática do autor Hibbeler. Neste exercício, o gancho da figura está sujeito a duas forças. A força F1, como vocês podem ver no desenho, tem uma intensidade de 100 newtons e uma direção de 15 graus com a horizontal. E a força F2 possui uma intensidade de 150 newtons e uma direção de 10 graus com a vertical. O exercício nos pede para determinarmos a força resultante que atua sobre este gancho. Como estas duas forças são concorrentes, ou seja, elas atuam no mesmo ponto, eu vou fazer aqui um ponto e vou chamá-lo de ponto A. Primeiramente, vamos refazer o desenho em uma escala maior para melhor representarmos estes vetores. Notem nesse novo desenho, nessa nova representação, que temos aqui somente os dois vetores, né, e o ponto A, que é o ponto onde essas duas forças estão sendo aplicadas. Ponto de atuação dessas duas forças. Nós vamos determinar graficamente o vetor resultante aplicando a regra do paralelogramo. Nós temos que desenhar ou projetar, por exemplo, este vetor F2 no final do vetor F1. Só que este vetor ele tem que ser projetado paralelamente. Temos que levar ele aqui, ó, fazer uma projeção dele aqui. Esta linha aqui, ela tem a mesma direção deste vetor F2, certo? Nós temos que fazer o mesmo com o vetor F1. Projetar este vetor F1 no final do vetor F2, sem mudar a direção dele. Pronto. Fechamos o nosso paralelogramo. O nosso vetor resultante agora será um vetor que será representado por uma seta. O início da seta estará no ponto A e o final da seta na intersecção dessas duas retas. Ou seja, esse aqui será o nosso vetor resultante, que significa que a soma destas duas forças aqui resultarão neste vetor aqui e daremos um nome, força resultante, FR. Desenhado o vetor resultante, agora vamos para o cálculo. Nós vamos resolver e calcular essa força resultante utilizando a lei dos cossenos. Antes de irmos para a equação da lei dos cossenos, né, nós devemos escolher um dos dois triângulos, ou este triângulo aqui, ou este, que eles são iguais, só estão espelhados, né? E nós precisamos saber qual é o ângulo, quanto vale, né, em graus, o ângulo que está oposto ao vetor que a gente quer calcular. Ou seja, como nós queremos calcular o vetor FR, nós precisamos saber quanto vale o ângulo oposto a ele. O ângulo oposto a ele é este ângulo aqui, ó. E nós podemos chamar de ângulo θ. Qual é o valor do ângulo θ? Para determinarmos o valor do ângulo θ, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou projetar aqui, vou dar sequência a este vetor F1. Vetor F1. Vejam só, este é o vetor F1 e este é o vetor F2. Qual é o ângulo entre os dois? Quanto vale este ângulo aqui? Este ângulo
nós podemos tirar daqui, ó. Porque aqui eu tenho uma reta horizontal e uma reta vertical, ou seja, eu tenho um ângulo reto, 90 graus. Né? Se eu descontar 15 e descontar 10, eu vou saber o ângulo interno, o ângulo entre o F1 e o F2, que é o mesmo ângulo que está aqui. Então, eu faço 90 graus menos 15 graus menos 65 graus. E eu vou obter... Menos 10. Menos 10, desculpa. Eu vou obter um ângulo de 65 graus. Este ângulo de 65 graus é o ângulo formado entre o vetor F1 e o vetor F2. Quanto vale θ agora? Quando nós temos uma reta assim, qual é o ângulo aqui? 180 graus. Ou seja, daqui até aqui eu tenho 180. Se eu subtrair, diminuir esse 65, eu vou encontrar o valor do θ. Logo, θ será igual a 180 graus menos 65 graus, θ 115 graus. 115 graus é o ângulo oposto ao vetor resultante que está dentro deste triângulo aqui. Dando sequência, então, agora vamos calcular quanto vale o FR. A equação da lei dos cossenos, é a seguinte: a força resultante é igual. É o seguinte: neste triângulo aqui, que nós vamos utilizar esse triângulo como base, quando eu quero calcular um vetor, dentro da raiz eu tenho que fazer o quê? Elevar os outros dois vetores ao quadrado, ou seja, elevar esse vetor ao quadrado, que é o F1, e elevar esse outro vetor aqui ao quadrado, que é o F2. A ordem não importa. E fazer ainda menos duas vezes o F1 e o F2. Sempre assim, a ordem também aqui não importa. E ainda multiplicar pelo cosseno do ângulo oposto ao vetor que eu estou calculando. Ou seja, o ângulo oposto ao FR é o nosso θ. Esta é a equação. Logo, a força resultante será F1 ao quadrado, F1 100, mais F2 ao quadrado, 150. Vejam que eu peguei o valor do F2 aqui, mas esse F2 tem a mesma intensidade, olha, tem o mesmo tamanho deste aqui, ó. Por isso que eu posso trabalhar com esse triângulo aqui e dizer que isso aqui é F2 também, né? Eu estava mostrando para vocês primeiro. Menos duas vezes o F1, então repete, 100 vezes o F2, 150 vezes o cosseno do ângulo, que o ângulo está aqui, que é 115 graus. Agora vamos resolver matematicamente isso aqui. Vamos lá. 100 eu levo ao quadrado, 10.000. Mais 150 eleva ao quadrado, 22.500. Menos, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pôr um parênteses aqui e vou fazer só essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 100 vezes 150. 2 vezes 100 vezes 150. 30.000. Falta ainda multiplicar o cosseno de 115. Então vamos ver qual é o valor do cosseno de 115. Cuidem que a calculadora de vocês deve estar em DEG aqui. Então vocês devem fazer o seguinte: cosseno 115 igual. E a gente obtém o valor menos 0,42. Vou usar três casas decimais, desculpem.
né? Então eu olho o que vem depois, na quarta, é um 6. Como é maior ou igual a 5, eu subo um valor aqui, ou seja, vai ficar 0,423, o cosseno de 115. É uma regrinha de arredondamento, né? Logo, a força resultante agora será... Posso já somar esses dois valores. 10.000 mais 22.500, 32.500. E agora aqui eu faço essa multiplicação e cuido do sinal, né? Negativo com negativo vai dar mais, e faço a multiplicação, então. 30.000 vezes 0,423, 12.690. Ok? Logo, a nossa força resultante agora, raiz quadrada da soma desses dois valores, não preciso apagar o valor, mais 32.500, 45.190. A força resultante, tiro a raiz deste valor, então eu só tiro a raiz quadrada aqui e dou igual 212,50, arredondando 58 que unidade? Newtons. Este é o valor da força resultante. Aí dá para parar. Veja. Encontramos então o valor da força resultante como sendo 212,58 newtons. Note que pela representação, como nós fizemos os desenhos, os vetores em escala, olha, esse vetor força resultante ele é maior que o F2, que vale 150. Então a nossa resposta ela está correta, né? Nós conseguimos analisar isso graficamente aqui com esta representação. Se nós tivéssemos encontrado um valor menor, por exemplo, que 150, alguma coisa de errado a gente teria feito. Uma dica: cuidem aqui na hora dessas operações básicas de matemática. Muita gente faz 10.000 mais 22.500 menos 30.000, obtém o resultado e depois multiplica pelo cosseno de 115. Note que esta aqui é uma única operação de multiplicação que deve ser feita antes da soma com a outra aqui. Não dá para separar esta parte. Muito cuidado nesta hora, bastante. Tem muitos alunos que eram nesta soma aqui. E aqui também, nós poderíamos ter feito de uma única vez na calculadora. Por exemplo, olha só. É só ter pego 2 vezes 100 vezes 150 vezes o cosseno, aqui a função cosseno de 115. E nós obteríamos o resultado que está aqui. 12.690 e aqui 12.678. Claro, porque nós arredondamos esse valor, não deu o mesmo, mas está correto também. E aqui o positivo, né? Por quê? Porque tem um sinal da equação negativo. Com esse negativo daqui, menos com menos, iria ficar mais também aqui. Então nós poderíamos ter feito direto todo este cálculo para obtermos este valor aqui. Ok? Assistam o próximo vídeo e nós vamos calcular pela lei dos senos qual é a direção do vetor resultante, ou seja, qual é o ângulo dele com a horizontal. Qual é a direção do nosso vetor força resultante. Então não percam o próximo vídeo. Até mais.